Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Yali, professora de redação. Estaremos aqui passando para vocês uma aula bônus, né? E para os cursos completos, aulas mais teóricas, mais aprofundadas, nós temos 10 polos espalhados aí pelo sertão. E aí, caso vocês possuam interesse, vocês entram em contato, né? Temos aqui tanto o Instagram do curso, né, o Núcleo Militar, quanto o meu Instagram também, que vocês podem estar entrando, né, em contato para a gente tirar mais dúvidas, ok? Falando a vocês aí, quem sou eu, professora Yali, sou formada em Investigação e Perícia Criminal, ok? Estou cursando 2 pós-graduação, tanto em Criminologia quanto em Redação, né, e Revisão de Textos. Possuo aí experiência em mais de 10 concursos públicos, o que ajuda, né, nessa carga de melhor orientar vocês. Estou aí aprovada em 3 concursos públicos, dos quais aguardando nomeação só em um e o outro aguardando o curso de formação. Ou seja, nessa área, né, a gente possui um pouquinho de experiência. Então vamos lá, apresentando a vocês. Como é que será trabalhado essa parte de aulas aqui pelo YouTube com vocês? O meu método de estudo consiste em que nós vamos relacionar a cada aula tanto a teoria textual, né, e a teoria de escrita, e o nosso foco principal vai ser em quê? Em argumentação. Ou seja, redação é como estudar matemática. Então, tanto nós temos que entender os princípios que compõem, mas nós também precisamos ir para a prática, que é definitivamente escrever. Então, nós teremos uma grade de aulas, né? Nós temos aqui a ordem de aulas bônus, que serão gravadas para vocês, e serão divididas em 2, tanto em estrutura quanto em argumentação. Lembrando que essas aulas serão disponibilizadas na horizontal, ou seja, teremos aula de princípios, de estrutura, depois teremos aula de argumentação, aula de estrutura, aula de argumentação. Porque esse é o método utilizado. Muitos professores ficam muito presos em estrutura e acabam passando aí regras de português, regras de esqueleto e acabam esquecendo que as maiores pontuações que as bancas dão nas redações é realmente a parte argumentativa. Então, é uma via de mão dupla, não é isso? Tanto nós precisamos estar bem na estrutura, só que temos que lembrar que o quê? Que o que vai nos destacar, né, é a argumentação. Por que que eu falo isso? Quando a gente olha as tabelas, as pontuações que as bancas dão nos critérios de correções, a gente vê que ali um tópico só, um aspecto só, é o aspecto que engloba toda a estrutura. Todos os outros é ligado à argumentação. Então, nós vamos focar bastante nessa parte de argumentação, ok? Então, aqui está a ordem das nossas aulas, né? Vamos ver desde princípios básicos estruturais de texto e de escrita. Vamos também trabalhar o desenvolvimento de esqueletos. De qual forma? Não darei esqueleto pronto. O que eu vou proporcionar a vocês é a apresentação de diversos modos de esqueletos e vocês escolherão qual o melhor método para vocês. Desde já, precisa lembrar que o quê? O esqueleto é você quem produz, você quem desenvolve o seu esqueleto, tá? Não é aconselhável você procurar um esqueleto pronto e utilizá-lo. O ideal é você desenvolver o seu próprio esqueleto. Trabalharemos também elementos coesivos, que é aquilo que dá coesão, coerência ao nosso texto e deixa a nossa redação de forma amarrada, não simplesmente tópicos soltos, tá? Então, trabalharemos com muito cuidado isso aqui, porque é uma falha muito grande. E por último, trabalharemos com esse tópico de apresentação e estética, que é ligado ao modo como sua redação é vista, tá? E aqui na parte de argumentação, vamos estudar interpretação e uso da folha de apoio, que é aquela folha que vocês recebem
no momento em que vocês recebem a prova e recebem a folha de apoio, que geralmente tem um texto motivador, tem os tópicos a serem desenvolvidos, e a nossa redação, ela se inicia ali. Então, aquela folha, ela é o que dá a nossa base, é o que dá a estrutura para que a gente consiga desenvolver. Então, nós vamos aprender como utilizar os textos motivadores, como interpretar os tópicos que foram pedidos pela banca. Então, vamos aprender o que fazer e o que não fazer com a folha de apoio, tá bom? Esse aqui, de certo, já é o tópico mais importante de todas as nossas aulas, que é a abordagem padrão e fuga ao tema. Por quê? Eu diria que 80% da nota da nossa redação está atribuída aqui, né? Foi que nem eu falei, não adianta de nada se o texto está bem estruturado, ter estética, ter letra legível, tá tudo organizado no português, se você simplesmente não aborda o que a banca lhe pediu, tá? Fuga ao tema. Trabalharemos com bastante atenção nesse tópico, porque fuga ao tema, inclusive, é capaz de zerar a sua redação. Trabalharemos com o quê? Com o esboço também. Vou ensinar a vocês como vocês fazem o esboço, como elaborar o esboço, quantas vezes por semana fazer o esboço, tudo certinho, tá bom? E por último, depois que tivermos toda a teoria já organizada, vamos focar em desenvolver redações. Então, teremos também aulas em que vamos elaborar junto, vamos escrever junto essa parte de redação. Ok? Então, essa aqui é a ordem das aulas que serão disponibilizadas aqui de forma bônus. Orientações gerais a respeito de redação. O que é que podemos ver? Precisamos, desde já, entender a importância de redação nesse âmbito de estudos para concursos públicos, principalmente da carreira policial. Então, nós vemos que a tendência de cobrança de redação em concursos é crescente. E isso só tende a crescer, só tende a se aperfeiçoar. O que acontece? Muitas pessoas estudam para a prova objetiva e acabam deixando de lado o estudo da discursiva. Isso causa o quê? Muitas pessoas são aprovadas na prova objetiva e acabam sendo desclassificadas da prova discursiva. E não é isso que a gente quer que aconteça, não é isso. Muitas pessoas acabam deixando de fazer uma prova por medo de escrever a redação. Então, também não é isso que nós queremos que aconteça. Nós queremos que vocês estejam preparados, prontos, para chegar lá, fazer tanto uma boa prova objetiva, quanto uma boa redação. Lembrando que, especificamente para esse concurso da PM Pernambuco, nós podemos afirmar que a redação será uma parte essencial e completamente diferencial na sua colocação. Por quê? PM Pernambuco não cobrava redação até esse edital. Ou seja, muitas pessoas procuravam a PM Pernambuco, procuravam fazer essa prova exatamente porque estavam fugindo da redação. E agora, como essa cobrança veio no edital, muitas pessoas serão prejudicadas. Quem estudar redação de forma séria, de forma comprometida, são as pessoas que terão o diferencial. Tanto na primeira classificação, quanto ali em um critério de desempate, em um critério de vagas imediatas. Com certeza, redação será o diferencial. Então, por isso que nós falamos na importância. Outra coisa, foi o que eu falei lá no início. Redação tem teoria, mas redação é de forma prioritária prática. Então, nós vamos passar por um estudo teórico em cronogramas bem elaborados de estudo. Nós temos dias que nós dedicamos ao estudo de temas, ao estudo estrutural, às regras, sim, mas nada disso vale se você não escrever. Então, esse estudo teórico, ele é o que lhe dá a sua base.
mas nada adianta se você não colocar no seu cronograma de forma contínua a prática de redação. Então, não tem como você aprender a escrever sem escrever, né? Outra coisa, ligado a esse tópico também, muitas pessoas acabam escrevendo a redação, fazendo a parte prática sem estudar. Então, tanto um quanto o outro. Não vale você simplesmente estudar a teoria e não praticar, não escrever, como também não vale você simplesmente escrever de forma aleatória, de forma que dá na sua cabeça, sem nenhum embasamento para isso. Sem você saber o que pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer. Então, redação, uma coisa está alinhada à outra. Você só tem como melhorar em uma se você melhorar na outra. Por isso também a importância da correção de redação por um profissional. Porque nada vai adiantar você escrever uma redação toda semana ou uma redação todo mês sem você ver o que está errando em uma, para não errar na outra. O que vai acontecer é que você vai estar escrevendo várias redações, cometendo os mesmos erros, e esses erros vão acontecer lá na prova. É como se você respondesse simulado toda semana e não corrigisse o seu simulado, ok? Então vamos lá focar agora diretamente para a PM Pernambuco, vamos ver como veio previsto isso no edital, né? Nós temos aqui a parte de redação. E aí nós vemos a importância, gente, 40 pontos. 40 pontos é muita coisa. Para a gente conseguir essa nota máxima, ou ali 70%, 80% de 40 pontos, a gente tem que estar muito bem preparado. Então, a gente tem que levar de forma muito séria. No caso, para oficial, né, essa pontuação são de 30 pontos, mas para soldado é de 40. Lembrando aqui, ó, é eliminatório e classificatório. Então, eliminatório, ninguém vai querer passar pela situação de passar numa prova objetiva e ser reprovado numa prova discursiva. Isso acontece com frequência em todos os concursos. Outra coisa, classificatório, vai ser o diferencial para você ficar ali dentro das vagas imediatas, para você ficar mais bem colocado. Então, nós vemos aqui a importância de redação nesse edital. Lembrando que classificação máxima para a correção da redação. Na PM Pernambuco serão corrigidas até essa colocação. São quase 14 mil correções. 14 mil correções. Lembrando também que o quê? A gente tem que focar sempre em não ficar lá atrás nas vagas. Pode até acontecer, mas o nosso pensamento é, se tem 2.000 vagas, eu quero ficar pelo menos entre as 200. Tem que sonhar alto, pensar alto e colocar metas para ficar lá na frente. Até porque essa galera aqui, ó, que tiver a redação corrigida, elas não têm a certeza de que vão para as outras fases. Fica como expectativa e pode até ir para as outras fases. Mas o que é que acontece? Não vai ser nomeado todo mundo de uma vez, né? A gente tem que lembrar disso, principalmente quando se trata daqui de Pernambuco. Então, vamos focar em ficar lá nas primeiras vagas. Dando uma rápida lida aqui a respeito, né? Eu trago isso aqui porque eu sei que tem muita gente que não leu o edital. Pelo incrível que pareça, tem muito concurseiro que não leu o edital. Então, vamos lá. A prova de redação será elaborada a partir de um tema proposto, certo? Baseado em um ou mais textos ou fragmentos de texto. É aquela folha lá inicial que eu falei a vocês que a gente vai utilizar, que ela vai nos ajudar na hora de escrever. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. Então, a banca, desde logo, ela dá o tipo de texto que nós iremos escrever. Lembrando que, se a gente não escrever em dissertação, também ela pode zerar a nossa nota, tá bom? O texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, ou seja, aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode simplesmente falar o que bem dá a entender na sua cabeça na hora de escrever. Você tem que ter um posicionamento certo e dentro da lei, certamente, né? São opiniões, mas você não pode, por exemplo, colocar uma opinião, um discurso de ódio, alguma coisa desse tipo, tá? A prova de redação tem caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação de 40 pontos, como eu já falei, e deverá obter 12 pontos ou mais, ou seja, se você tirar abaixo de 12 pontos, você está eliminado. Ah, mas eu vou entrar com recurso. Boa sorte, né? Porque é melhor pelo menos tirar os 12 pontos. Certo? Aqui é falando de oficial. E aqui nós vamos para os aspectos, que nós iremos trabalhar ao longo das aulas, cada um desses aspectos. Todos esses aspectos serão trabalhados ao longo das nossas aulas aqui. Então, ó, veja só, atendimento e desenvolvimento do tema. Isso é aquilo que a gente vai trabalhar lá na parte de argumentação, que vale 10 pontos. Também a banca precisa que você tenha coesão, que você tenha termos referenciais, sequenciais, tenha coerência, progressão, articulação, não contradição. É o que? Você está escrevendo o texto e em todo o texto você está falando em uma linha de pensamento só. Se você vai escrever no parágrafo 1, por exemplo, que o Estado é falho, no parágrafo 2 você não pode dizer que o Estado está fazendo um bom trabalho. Então, a não contradição consiste em você defender uma tese ao longo de todo o texto. Isso aqui também vale 10 pontos. Nós iremos trabalhar tópico por tópico de cada um desses aspectos. Atendimento à estrutura textual proposta. É a organização do texto dissertativo argumentativo. É isso que ela cobrou aqui em cima. Então, se ela pede dissertativo argumentativo, a gente tem que trabalhar de acordo com essa tipologia. E vem aqui o nosso último ponto, que é o quê? Modalidade gramatical, pontuação, grafia, concordância, regência, colocação pronominal. Trabalharemos isso aqui de uma forma mais dinâmica. Trabalharemos isso aqui, por quê? De uma forma mais dinâmica. Porque isso aqui é assunto de português. Então, vale aí a importância, porque tem português na prova objetiva e tem português também para escrever redação, né? Então, aqui são os aspectos utilizados pela banca e a pontuação máxima que você pode adquirir. Alguns critérios aqui, né? A folha da versão definitiva de redação será o único documento válido. Isso aqui serve para lembrar o quê? Você vai receber um rascunho e uma folha definitiva. É bom lembrar isso porque tem gente que está indo para o primeiro concurso. Então, chega lá, vê as duas folhas, não entende. Então, se você fizer o rascunho todinho e não passar para a folha oficial, que é a que vem junto com o gabarito, né? Para você marcar o gabarito, você vai estar com 0 do mesmo jeito. O candidato disporá de, no mínimo, 15 e no máximo 20. Esse é o grande diferencial da OCP, porque as outras bancas geralmente trabalham com 30 linhas. Com 30 linhas a gente consegue fazer um esqueleto muito melhor. A gente consegue trabalhar com uma divisão de parágrafos muito melhor do que com 20. Mas é o que temos. Então, nós vamos trabalhar com 20. Lembrando que é no máximo 20. Se eu escrever 21, 22, 23, isso vai ser tirado pontuação minha. É no mínimo 15. Se eu escrever 10, 9, 14, vai ser tirada também minha pontuação. Até porque nesse último aspecto aqui, ó, modalidade gramatical, pontuação, grafia, a banca ela faz um tipo de uma equaçãozinha, uma conta, né? Então, se você teve um erro lá na linha 2, linha 3, tal, ela vai somando aquilo e depois ela meio que faz uma divisão pelo número de linhas que você escreveu. Então, se você escreveu só 15, vai ser mais complicado para você. Então, o ideal é, se o máximo é 20, escreve as 20, né? A gente vai trabalhar em cima disso. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui. O que faz zerar a redação? O candidato terá sua prova de redação avaliada com nota 0 e estará automaticamente eliminado do concurso público se o quê?
Vamos lá, ponto 1. Não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema. Fugir ao tema não é especificamente você não falar. Digamos, o tema é violência doméstica. Aí quando a gente lê isso aqui, fuga ao tema, as pessoas acham que fugir ao tema se o tema é violência doméstica, eu vou falar sobre violência urbana. Não é exatamente isso, é isso também. Mas a fuga ao tema pode ser, o tema é violência doméstica. E aí você começa a falar somente sobre feminicídio. Feminicídio, ele está dentro de violência doméstica, mas a banca não pediu para você falar só de feminicídio. Então, a banca pode também entender isso como um fuga ao tema. Então, a gente tem que estar ligado direitinho ao que a banca está pedindo. Ponto B, não desenvolver o tema na tipologia textual exigida. Então, por exemplo, a banca pede dissertativo argumentativo. Ah, mas você quer escrever como dissertativo informativo. Você vai estar lá colocando dados, estudos, mas argumento. E os argumentos? Cadê? Da mesma forma que você pode escrever um texto injuntivo, né? E você vai estar da mesma forma fugindo à tipologia que a banca está pedindo. Apresentar acentuada desestruturação na organização textual. Vamos falar aqui primeiro disso. Desestruturação na organização textual. Significa o quê? Um texto feio, um texto desorganizado, um texto mal elaborado. Então, se isso aqui passar do limite, a banca também pode zerar. Ou atentar contra o pudor. Ah, não, porque o tema é violência urbana. Aí você vai simplesmente escrever lá que a polícia tem que matar mesmo, porque bandido bom é bandido morto e tal. Tem que lembrar de que a sua opinião pessoal, ela não deve ir para a redação. Sua redação tem que ser baseada na lei. A lei diz que tem pena de morte no Brasil? Não, salvo em caso de guerra declarada, né? Se não tem pena de morte, você não vai falar que tem que matar ninguém. Então, tem que lembrar sempre disso também. É eliminado se redigir seu texto a lápis, a tinta em cor diferente de azul ou preta. Parece graça isso aqui, mas tem gente que vai fazer a prova com caneta de outra cor. Não sei de onde esse povo sai, mas eles vão. Lá com a caneta vermelha, enfim, marca texto. Não apresentar a sua redação na folha de versão definitiva, foi o que eu falei. Pegar a folha de rascunho, escrever a redação todinha e não passar para a folha definitiva. Você não fez nada, você vai ficar com 0. Apresentar a identificação de qualquer natureza, nome completo ou outro nome. Ou seja, você está lá escrevendo a redação, aí chega no final, você bota lá sua marcação. Eu escrevo a redação todinha, eu chego lá embaixo e coloco assinado professora Yali. Aí a banca vai colocar assinado 0 para você, né? Porque é para ter o texto e nada mais. Certo. Aqui esse tópico que é muito importante também, que as pessoas acham que a banca não leva a sério, né? Na prova de redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, que foi o que a gente falou, mínimo 15 e máximo 20. Não será corrigida ou lida a folha da versão definitiva da redação que for preenchida inadequadamente, se não for assinada ou assinada em outro local que não seja o indicado, amassada, danificada ou de qualquer outro modo. Geralmente as folhas de redações, ou ela vem lá em cima para você assinar seu nome e o fiscal de sala vai falar onde é para você assinar, ou então ela já vem realmente impresso na folha, seu nome, seu RG, seus dados direitinho. Pronto, daqui acho que é isso. Essa é a parte introdutória. Lembrando que todas as aulas nós vamos seguir essa ordem aqui e vamos sempre dar uma estrutura e uma parte de argumentação, ok?